O nosso bate-papo de hoje é sobre nossa saúde emocional e qual a relação entre elas e a busca pelos procedimentos estéticos. Antes de qualquer coisa, curtam, sigam e compartilhem para que essas informações possam atingir o maior número de pessoas possíveis. Estou hoje aqui com a doutora Flávia Cristina Amaro Queiroz, que ela é psicóloga e segue a linha psicanalítica e fez o doutorado pela USP. Doutora Flávia, bem-vinda ao nosso podcast Rodrigo, aqui. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço de você ter vindo. Ela é de Frutal, veio diretamente só para a nossa conversa aqui. Ô Flávia, eu tenho percebido bastante que com a pandemia, tudo que a gente passou, vem aumentando cada vez mais a busca pelos procedimentos estéticos. E eu acredito que isso tenha muita relação com o tempo que a gente ficou parado pensando em nós mesmos, né? Muita gente procurou olhar mais para si e descobrindo o que estava incomodando. E aí eu não sei como que foi a parte da parte emocional das pessoas, se também houve um aumento considerável dessa busca, né, dos problemas se pioraram com a pandemia e como que as pessoas estão lidando com isso. Rodrigo, é muito boa a sua pergunta, muito pertinente. Eu penso que realmente, né, da pandemia para cá, nós vivemos, né, períodos muito conturbados. Acho que não somos mais os mesmos, né? Não saímos da pandemia da mesma maneira que entramos e estamos todos mais adoecidos, né? E procurando formas de estarmos e nos sentirmos melhores. Houve também um aumento pela busca, né, de acompanhamento psicoterápico. As pessoas estão indo atrás, estão preocupadas, estão sentindo a necessidade, estão menos tolerantes e isso, né, favorece para que, né, as ansiedades, as depressões, né, aumentem. E as condições para elas se aderirem ao tratamento estão melhores, estão piores? Como que você enquadra isso? Não exatamente, porque as pessoas elas estão atrás de busca de algo rápido, né? Tudo fast. Tudo muito fast. Eu acho que a gente tem na palma da mão e isso se intensificou na pandemia, né? De que tudo que a gente precisa está na palma da nossa mão. Essa falsa sensação de que tudo que a gente precisa está na palma da mão. E tudo muito rápido, então o sentimento que a gente quer de satisfação é rápido. A gente passa um conteúdo, aquele conteúdo não serve, a gente já vai para outro conteúdo, aí não serve, aí a gente vai para outro conteúdo, aí a gente se gratifica com aquele, aí logo, né, a plataforma já te manda o conteúdo. E fora a internet, tudo que a gente tem acesso, tudo isso contribui para que as coisas fluem de uma maneira rápida e as pessoas procurem, né, formas rápidas de gratificação. E a psicoterapia vai meio na contramão desse fluxo, especialmente a psicanálise, né? Que é o tratamento mais demorado. A singularidade, né? A busca pelas questões emocionais tem um ritmo e um processo diferente do processo cronológico. E né? como saber se a pessoa, por exemplo, que está procurando um procedimento estético, uma cirurgia, se ela está com condições de suportar esse procedimento? Da parte mesmo emocional. Eu penso que tudo vai depender dos recursos que a pessoa tem, né? Os recursos de força de mente mesmo. Se a pessoa tem um equilíbrio emocional, isso com certeza vai favorecer no processo de recuperação, no processo no pós-cirúrgico, mesmo na questão dela poder avaliar, né, se a cirurgia naquele momento é um bom momento para ela. Acho que toda essa questão do planejamento é importante, das questões externas são importantes na questão emocional. Eu penso que é tudo um interjogo, né? Os fatores emocionais, os físicos, externos, todos vão trabalhando tudo junto. Quando isso está num equilíbrio razoável, né, a pessoa tem um favorecimento de que ela vai, né, ter um pós-operatório melhor. Agora, quando não, né, aí tem uma dificuldade maior no processo. Então, um momento de vida que não favorece, por exemplo, perda de familiar, né, casamento conturbado, que são exatamente situações que as pessoas buscam, às vezes, o fora para melhorar, resolver algo e nem que sabe, é dentro. E nem sabe identificar que é isso. E não identifica. Nem sabe. Exatamente. Mas é alguma coisa que a pessoa não está bem. Exatamente. E ela busca um procedimento para poder... E um resultado
resultado imediato. Um resultado imediato. Entendi. Então, às vezes, só para concluir sua pergunta, né, quando a pessoa tem um recurso emocional melhor, onde ela está ciente das capacidades de tolerância à frustração dela, porque é um período que exige dela que vá, né, precisar tolerar a frustração. Quando ela está ciente dos bons, a gente fala na psicanálise dos bons objetos, né, que são as coisas boas que a gente tem que manter com a gente, para a gente suportar o que não está bom. Né? Então, se você não tem coisa boa dentro de você e também está ruim fora, aí aquilo vira uma confusão. Então, quando a gente tem que no linguajar seria uma esperança, né? Uma boa capacidade de esperar também a coisa boa. Então são recursos que a gente pode observar, que são recursos da mente favoráveis para que o processo aconteça de uma maneira favorável. É porque muita gente às vezes procura um procedimento, ou que seja minimamente invasivo, como se fosse uma maquiagem, né? Estou fazendo um make, né? E todo procedimento, por minimamente invasivo que ele seja, existe uma interferência mental e emocional. Com certeza. Né? Não, e não é tão fast quanto né, a pessoa quer, porque tem um processo ali que a pessoa tem que lidar. E nesse processo ela tem que tolerar várias questões para poder chegar também no objetivo final. Né? Sem contar que muitas vezes ela acha que o problema está num lugar e não está naquele lugar. Né? Por tudo isso que você falou, com tudo que ela está passando. Eu sempre falo que o melhor momento de fazer uma cirurgia, quando a gente fala da parte clínica ou da parte do meio ambiente em si que o paciente está vivendo, sem contar essa parte emocional, ele tem que se preocupar com todo o entorno, né? Claro. Se ele tem pessoas para ajudar, logística, né? Logística, filhos, como que ele vai cuidar disso, dirigir, precisar ir para os lugares. E isso é uma parte, mas a outra parte é se ele está nas condições emocionais de suportar tudo isso. E eu falei no outro bate-papo com a Miriam, inclusive, que existe relatado na literatura essa questão da depressão pós-operatória, né? Claro, a primeira semana cai o humor normalmente de todo mundo. Por que será, né? Porque a pessoa se vê num estado que é totalmente diferente daquilo que ela está habituada dela mesma em relação às referências corporais. Sim. E isso tem toda E a relação influência de dependência entre as pessoas, delas estar numa posição mais frágil. A tendência realmente é dar uma deprimida mesmo, né? Agora, e isso porque nós estamos falando de uma cirurgia que a pessoa vai atrás porque ela deseja. Sim, um desejo. Né? Um desejo. E mesmo assim a gente vê porque a gente cuida desses aspectos depressivos em todo tipo de cirurgia, especialmente as cirurgias emergenciais, não eletivas. Mas essa é uma cirurgia eletiva que não é uma urgência, né? Porque ela não tem algo nela. E mesmo assim ela está, né, submetida, está suscetível a ter essas questões. Né? Então, eu percebo que tem muita gente que assim, não tem medo da cirurgia, né? Não tem medo nenhum. Então chega, não, eu quero, dá para fazer amanhã, é mais ou menos isso. E é muito difícil a gente no primeiro contato poder sentir a dor do paciente, né? Sentir realmente aquilo tudo que está incomodando. E como é que ele vai lidar com aquilo num procedimento, num pós-operatório. E aí você acha que a falta do medo ajuda ou piora quando você vai passar por um procedimento? Eu penso assim, o medo ele é uma reação importantíssima de defesa, né? Então, de defesa diante do desconhecido. Então, um pouco do medo é importante porque ele te ajuda a se preparar, você ajuda a se organizar, a pensar nas questões que são importantes para si próprio, né, nesse processo. Então, o que eu vou ter que lidar? Será que eu estou preparada para isso? Né? Como é que eu vou me organizar? E você começa a pontuar. Quando a coisa é muito rápida e a pessoa fala, não, tá tudo certo, então ela corre o risco de ter que lidar com coisas que ela não estava esperando. Exatamente. Então, o medo ele é importante de uma maneira que ele não paralise a pessoa. Isso. Porque também tem aqueles medos que impedem a pessoa de realizar aquilo que ela deseja. Tem aquelas pessoas que são medrosas por si só, né? Sim. Então, para qualquer passo que ela vai dar, ela tem muito medo. Elas são cautelosas, inclusive. Ela tem muito medo. Então, tem uma diferença também do medo e da cautela. Um medo que é um medo que ela vai ser cautelosa e às vezes ela é mais sensível, por isso que ela tem medo. Né? Então a pessoa já é mais sensível, então aquilo já provoca mais medo. Então quando a pessoa vem e te fala, olha, eu tenho medo da cirurgia, bom, então nós estamos lidando com uma pessoa
que não é aquela pessoa Sim, prática. sim, Essa sim. é uma pessoa que ela, né, tem as questões que E movimentam o internamente. que eu acho que é o mais natural. Eu acho que ela tem mais noção dessa realidade emocional e da realidade que ela vai ter que enfrentar. Como o nosso público aqui, né, a gente sempre conversa que eu acho que existe um nível de consciência e preocupação até com a parte mais natural, dos procedimentos, enfim. Então são pessoas que são mais cautelosas, né? E é engraçado que muitas vezes elas procuram, não uma única vez, né? É raro aquelas pessoas que chegam e quer para amanhã, né, o procedimento. Mas a grande maioria, ela pensa muito para tomar a decisão. Depois que ela decide, aí sim ela quer a data rápida para que ela não fique pensando mais muito, né? Porque antes que desiste, né? Porque isso assim, é sempre uma tortura para tomar decisão. Bom, né? eu sou paciente, eu vivi um pouco disso, então Ó, depois eu tenho experiência. A Flávia é um exemplo, né? A Flávia, a gente já conversa há um tempo, né? Sobre a sua cirurgia, Sim. né? E também pegou uma parte da pandemia aí, né? Sim. Que não era um bom momento e eu sentia que não era o meu momento de fazer. Sim. Então, acho que essa espera e o respeito à pessoa, né, é importante. O amadurecimento, e um amadurecimento, né, da decisão. E da época de vida que a pessoa vive. Sim, com certeza. Então eu falo que é muito engraçado. Às vezes o paciente ele chega e fala assim, olha, tá bom, eu vou fazer, mas então eu quero fazer amanhã. Ou então chega o paciente e fala assim, ai doutor, agora eu tô com medo, será que dá pra gente adiar, né? Sim. Então isso daí é uma questão do medo que eu acho que eu considero normal dentro da nossa prática diária. Eu fico às vezes preocupado daquele paciente que não relata medo, né? Eu fico um pouco o medo do paciente também provoca uma certa angústia no cirurgião. Sim, com certeza, com certeza. Então, com certeza, né? Toda essa ressonância tem algo que os dois precisam tolerar. Precisa, com né? certeza. Para o processo poder acontecer. Então, e aí a gente está lidando com expectativas e realidades. Sim. Né? Até que ponto o paciente, a expectativa do paciente a gente possa considerar natural, né? E às vezes lida com frustrações. Você acha que a parte das frustrações estão piores? Sim, penso que sim, estão piores. Quando eu até disse que a gente está mais adoecido, eu acho que nesse sentido de que nós estamos menos tolerantes às frustrações e aí tem toda uma leitura. Eu particularmente faço essa leitura assim da pandemia para cá. Eu acho que foi mais intenso, a gente não pode desconsiderar de maneira alguma. Por mais que a gente já tenha saído dela há algum tempo, ainda a gente vê muitos reflexos. Foi um período que a gente lidou com muitas faltas, né? Faltas de todos os sentidos, né? Faltas da tua vida comum, perdas de entes queridos, por mais que não fosse alguém do lado, mas alguém que você conhecia, e aquilo ficou tudo muito... A falta e a escassez ficou muito presente na pandemia. Ao contrário disso, a gente teve uma movimentação de excessos. Então, vários excessos, coisas rápidas, gratificações rápidas. E aí, para lidar com a falta, a gente tem um excesso, e aí o excesso vira uma coisa de uma compulsão, e aí aquilo, né, você quer o prazer mais imediato. Tá todo mundo, eu penso, todo mundo não, mas a gente vê muitas pessoas vivendo realmente por um fio, né, as pessoas necessitando realmente dessa ajuda, porque a tolerância à frustração está muito diminuída. Por quê? Porque não tem jeito da gente lidar só com o que é de fora. Não tem jeito da gente lidar só com aquilo que gratifica. A gente não tem prazer o tempo todo, Rodrigo. É essa que é a questão. Sim. Eu acho que uma das questões do mundo atual é esse. A gente vende sensações, a gente procura comprar sensações e o mundo não é só dessas sensações. A gente precisa, de fato, lidar com as nossas faltas, as nossas dificuldades, as nossas frustrações. E as pessoas não estão vendo que, de fato, elas estão indo na contramão desse processo. Sim. E compreender, né? Por que ela está passando por isso? Né? Eu acho que essa dificuldade elas têm bastante. Sim, e aí eu acho que as frustrações, a gente vê pequenas frustrações no dia a dia, como a pessoa lida com as coisas do dia a dia dela. A intolerância no trânsito, a intolerância dentro de casa, os conflitos com casamento, com filhos, com tudo isso a gente vai vendo como que é a tolerância das pessoas. E imagine para situações do cotidiano, do dia a dia, você imagina com situações maiores.
Um procedimento estético, ele envolve que você tolere várias frustrações para poder chegar lá. Por mais que seja um processo rápido, mais rápido, né? Mas mesmo assim você tem um processo para chegar. E nesse processo você tem a tua vida andando como, né, habitual, mas ao mesmo tempo a sua vida parada, porque você tem ali que tolerar, né, as coisas ao seu redor caminhando como estavam e você tendo que viver e suportar um processo ali diferente. Então, uma coisa que eu tenho notado, que eu tenho a necessidade hoje de pôr para o paciente, é que nem sempre a cirurgia ela não é uma mágica, né? E a gente trata cada corpo de uma forma e cada corpo vai ter uma necessidade de uma complementação ou não. Sim, né? com então, certeza. muita gente às vezes tem a sensação que vai fazer um único procedimento e esse procedimento pronto, é isso que ele vai é o resultado que ele deseja. É o resultado que ele deseja. Né? E quando você aborda o paciente que há necessidade de uma complementação, de um novo procedimento, um novo tempo cirúrgico, isso gera para ele uma insatisfação muito grande, né? E uma frustração também. Né? Então hoje eu estou tendo mais esse cuidado de alertar o paciente já no pré-operatório. Antes era uma coisa que era normal, né? Eu percebo então que está tendo essa dificuldade desse entendimento. E, enfim, se a gente tivesse alguma fórmula mágica para resolver isso e entregar para o paciente, seria uma coisa muito boa, né, Flávia? Até porque, Rodrigo, eu penso que hoje a gente está vivendo uma normatização muito grande de padrão. Por mais que a gente queira incluir o que está fora do padrão, a gente busca o padrão o tempo todo. Então, por exemplo, né, as redes sociais estão aí, estão aí, né, ditando padrões. Eu quero o corpo da fulana, eu quero a barriga da fulana, eu quero o peito da fulana, eu quero esse, quero... E aí, a hora que você vê no procedimento que o seu corpo é diferente e não saiu do mesmo jeito, gera uma frustração enorme. As pessoas precisam compreender isso, né? E que nem isso não vai ter uma relação com o profissional que você escolheu. Né? Tem com limite, aceitação de si próprio, autoimagem, toda essa questão que é muito mais complexa. Então eu sempre falo para tomar muito cuidado com o que se vê e que se divulga, né? Tanto que isso era a minha preocupação de estar criando esse canal, de estar podendo informar as pessoas, né? Uma coisa mais consciente, né? Então essa foi a minha preocupação. Sim. Acho que eu penso que essa questão, né, sua é muito da tua particularidade de como cirurgião, é o seu diferencial como uma pessoa que está interessada no paciente, não só, né, no procedimento. Né? Isso faz toda a diferença. Com certeza. E isso a gente encontra vários cirurgiões que estão interessados em procedimento. Né? Sim. Então esse é o diferencial pelo qual a gente tem uma relação, pelo qual eu procurei, inclusive te procurei desde, né, de que a gente tem uma relação e depois acabei, né, confiando de que daria certo. Fiquei então muito feliz, achei muito que foi, honrado. né, eu acho que esse é um diferencial de fato, né? Existiria, Flávia, alguma forma de a gente poder orientar os pacientes? Ou existe algum intensivão, vamos dizer assim? O paciente vai passar por uma cirurgia, existe algum suporte que ele deva procurar? Existe isso? Não. Eu penso que algumas psicoterapias, algumas abordagens psicológicas, elas até consigam comportamentalmente oferecer algumas coisas para a pessoa, oferecer alguns métodos, algumas situações, instrumentos para lidar com as coisas, né? Não é o meu trabalho, eu trabalho com psicanálise e a psicanálise tem uma questão subjetiva e trabalha com o inconsciente, aí tem toda uma outra forma de olhar, né? Por exemplo, você vai para a cirurgia, tem uma manifestação ali, né, individual. A pessoa vai para a cirurgia, procura um procedimento estético porque tem algo dentro dela. É esse dentro que a psicanálise está interessada. Então, eu não vou te dizer que tem um intensivão, porque essa mágica a gente também não tem, né? Mas, claro que a hora que você procura um profissional e troca uma ideia e você tem uma possibilidade de ampliar o pensamento, de ter uma outra escuta, de poder observar coisas que talvez você não teria observado, de cuidar de coisas que talvez você não teria cuidado, claro que isso beneficia. Então, a minha dica é essa, né, para as pessoas que tiverem interessadas e tem esse olhar e uma preocupação com isso, é buscar um profissional que possa, de fato, ajudar
a esclarecer um pouco os medos e a poder lidar com, instrumentalizar também. Eu acho que é possível que a gente possa instrumentalizar um pouco nessa organização de fora, porque o externo e o interno é uma coisa que está caminhando junto, né? As questões externas, né, físicas, externas da logística e as próprias questões emocionais. Para as pessoas que estão assistindo a gente, tem alguma coisa que elas deveriam assim pensar? Então, será que eu devo procurar ou não? Isso que eu estou sentindo é normal? Tem algum ponto que você acha que o paciente, olha, presta atenção nisso para você antes procurar uma ajuda, né? Antes de você submeter a vários procedimentos. Tem alguma coisa nesse sentido que você conseguiria sintetizar para a pessoa? Rodrigo, eu penso que a pessoa que já está no seu canal, ela já está preocupada com essas questões, né? Então, observar, fazer uma auto-observação e uma autoanálise também é importante. A pessoa tentar perceber como é que ela quantos procedimentos ela já fez, quais são as cirurgias pelas quais ela já passou, como ela teve os enfrentamentos, né, de outras operações. Toda essa história da pessoa é importante, o momento de vida que ela está, se ela tem uma tolerância à frustração, uma tolerância à dor razoável. Né? A dor não é só a dor física do procedimento, é a dor emocional da frustração mesmo, de poder estar numa situação que não é a que ela está habitualmente. Então, tudo isso, todas essas questões são importantes para a pessoa fazer essa autoanálise. Isso ela já consegue, né? Pensar, ela já consegue ter uma noção, né? De que se ela procurar, como é que ela vai ter que lidar com isso depois. Legal. E agora, assim, quando a gente fala, né, que o profissional às vezes precisa passar pela dor do paciente para compreender melhor. Eu tenho uma boa experiência. Rodrigo escolheu a dedo, né? Porque a minha experiência foi ótima. E não foi nada por acaso, não, né? Foi bem pensado, porque a Flávia ela conheceu os dois lados, né? Tanto o lado como paciente e o lado como a profissional, sim, né? Sim. Por mais que a pessoa ela tenha todos os instrumentos, né? Ela vai passar por conflitos. Sim. E não Você teve muitos ou não? E não pensem que eu sou psicólogo e não tive, né? Porque eu acho que é exatamente isso. A diferença do equilíbrio emocional é você poder entrar no processo e sair dele rápido. Esse é o diferencial. Esse é o diferencial. Não achem que nós não vamos entrar, não vamos passar por isso. Não, todos nós temos uma experiência que é universal, que é a dor. A dor é universal, ela chega para todo mundo. O medo também, as ansiedades. O medo, todas essas questões internas. Medo, né? de morte. Sim, todas essas questões. Então, o diferencial, eu acho, do equilíbrio é isso, é você poder entrar em contato com aquilo, é você acolher, lidar com aquilo, né? Fazer toda uma digestão daquilo dentro de si, uma metabolização e sair daquilo o mais rápido possível, né? Então, de fato, teve medo, teve situações de impaciência, teve situações de, o meu umbigo não ficou assim, né? Tão bom, parece, será que tá bom, será que não tá, né? Que são questões, eu acho que muito humanas mesmo, e dessa nossa urgência, essa nossa condição de às vezes não querer esperar mesmo. De achar então, que a isso é vai universal. entregar um resultado imediato, exatamente, né? Isso por mais que você entenda. Passei pela fase depressiva, não, vamos voltar, eu não devia ter feito, né? Terceiro dia, aquele inchaço. Mas são questões que são super toleráveis. E a gente estava conversando uma coisa aqui antes, que é sobre o processo dela também, né? Então, quando tomou a decisão, você até quis fazer outras coisas, né, Flávia? Exatamente. E aí, assim, eu coloquei um freio, assim, olha, calma. Eu penso que todo o meu processo favorável, Rodrigo, não poderia ser igual se não fosse aqui. Eu te agradeço. Porque toda essa tua atenção e essa disponibilidade de olhar o paciente com o olhar que não é só do físico, né? Um olhar emocional. O Dr. Rodrigo tem uma sensibilidade para saber com quem que ele está lidando, né? Então, acho que ele olhou para mim e falou assim, não, vamos por partes, né? Porque você é muito sensível, né? E a minha sensibilidade realmente é muito aumentada. Então, eu estava lá no pós-operatório pensando, ainda bem que eu fiz só. Não, doutor Rodrigo, uma hora que você está assim mais empolgado, vamos fazer o nariz, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não,
vamos por partes, você vai acordar assim, já tem uma pressão aqui, aqui você vai acordar, né, sem respirar, então acho que tudo isso faz muita diferença. Esse sentir o paciente, que eu acho que é uma coisa tua. Eu acho que sim. Né? Não é uma coisa nem consciente, é algo inconsciente até, é uma coisa do campo, que tem é a hora muita gente que pode não gostar disso, né, Flávia? Mas eu acho que é você também não vai gostar né, não é que não vai gostar, mas é diferente quando você pega um paciente que, por mais que você queira oferecer um olhar para ele, ele não tem esse olhar. Então, acho que a clínica a gente vai também recebendo os pacientes que também tem a ver com a gente, né? Acaba sendo o mesmo Acaba perfil. sendo um perfil. Por mais que você saia do perfil, né? Eu penso que a gente acaba acolhendo mais tudo isso. Eu falo que assim, a cirurgia plástica, ela entra na vida da pessoa como um casamento. Né? Então, esse período que eu estou no meio, né, da vida do paciente é intenso, né? E assim, é uma via de, como fala, é duas vias, né? Não uma é via de mão dupla, exatamente. Justamente. Então, assim, eu como profissional, eu também tenho o meu lado emocional e eu tenho também a minha estrutura que eu preciso lidar, né? Eu não consigo não me preocupar com aquilo. Com certeza. Então, talvez por isso que eu tenha essa cautela, porque eu sei aquilo que o paciente vai passar. Eu sei aquilo que eu também vou suportar, se vai né? suportar. Então, eu quero que esse relacionamento ele seja muito tranquilo. Sim. Eu acho que é por causa disso. Eu acho que é isso que faz muita diferença para que dê certo. Sim. Né? Toda essa preocupação com a pessoa, né, com a pessoa, com esse aspecto da pessoa em si, que ela não está vindo só por conta de uma questão estética, mas tem um outro olhar, uma outra preocupação. Acho que tudo isso faz muita diferença. Porque é um cuidado, só para completar, porque é um cuidado muito preditor de um bom pós-operatório. Sim. Quando esses cuidados eles acabam juntos, né, esse interno, externo, acaba favorecendo para uma melhora de pós-operatório. Agora, uma curiosidade minha. Você acha que você, por ter passado pelo procedimento, você consegue entender de alguma outra forma algum questionamento de algum paciente que com medo ou alguma coisa que o paciente vai passar, você fala assim, olha, eu já vivi isso, então... você acha que você enxerga de uma forma diferente do que no passado ou não? Eu penso que toda situação que é uma situação que a gente vive, né, é uma situação que você tem uma experiência acumulada. Isso é inegável, né, de que você consegue estar do lado, né, de um outro lado e vendo, né? Sentir a dor, né? Tanto Rodrigo, que muitas pessoas têm uma crítica e falam sobre isso. Nossa, mas como que psicanálise? Por que a psicóloga tem que se submeter à terapia? Não, mas, né? Tem que fazer análise, né? Essas psicólogas fazem análise entre elas, né? Às vezes tem uma crítica. Porque quanto mais a gente se submete, mais a gente entende a dor do outro, porque a gente entende a nossa. Legal. Então, provavelmente, você também, por ter se submetido a várias situações, você também consegue entender a dor do outro. Alguns procedimentos também. Alguns procedimentos, né? justamente. Fácil, né? A gente tem que entender Acho que essa sensibilidade é uma sensibilidade tua, de artista, né? Tanto é que eu te procurei, porque é artista plástico, cirurgião plástico, não tinha como dar errado, né? E com toda essa sensibilidade, não tem como, né? Não ser uma coisa que vai caminhar para um lugar bom. Fico feliz. Bom, gente, tá acabando o nosso bate-papo. Eu queria agradecer muito a doutora Flávia por ter se disponibilizado a vir até aqui, passar pra gente um pouquinho desse conhecimento. É um assunto que ele é bem profundo, né? Eu acho que ele pode tocar de várias formas em cada um que vai estar escutando isso. Espero ter contribuído, né? Para que as pessoas tomem a decisão, que elas parem um tempinho para olhar para si antes de tomar a decisão de qualquer procedimento, por mínimo que seja. Pode ser um botox, pode ser um preenchimento, né? Eu acho que isso é fundamental. Primeiro a gente olhar aqui, o que tá realmente... Qual que é a motivação, né? Qual que é a motivação? Por que eu estou fazendo? Né? Eu acho que dessa forma a gente faz sempre as coisas com muito mais consciência, né? E os pós qualquer procedimento acabam sendo muito mais agradáveis. Muito mais bem cuidados, né? Sim. Obrigado, sem dúvida. Obrigada pela oportunidade. Espero também ter contribuído um pouquinho, né? E qualquer coisa nós estamos à disposição. Tá Obrigado, bom? pessoal. Obrigada.